Olá, Fabrício, tudo bem? Jade, estou tentando conectar aqui o Facebook. Eu vou conciliar o ao vivo no Instagram e com o pessoal do Facebook. Vocês estão me ouvindo bem? Akira, que legal, o pessoal tá chegando aí. Akira, fala pra mim se tá o som aí, tá bom? Beleza. Deixa eu tentar conectar aqui o Facebook. A Nádia, a Gláucia, legal. Oi, Gabi. Só um minutinho que eu tô tentando conectar aqui o... É estranho ficar falando aqui sozinha, ninguém fala comigo. Pera aí, iniciar ao vivo Facebook, tá dando erro. Câmera. Vamos lá, tentar mais uma vez. Se não der certo, vai só por aqui pelo Instagram. Eu acho que vai rolar no Facebook. Tá conectando. Bom, vamos lá. Bom, que legal que vocês estão aí comigo. Embora eu vou falando aqui e vou vendo só a fotinha aí. Legal, Dani. Não estou sozinho, estamos aqui. Obrigado. Desde já, minha gratidão. Ah, esqueci de desligar os comentários. Não, mas se eu tirar... Não, tem que ficar na internet, né? Porque senão não tem sinal com vocês. Bom, vamos ver o que vai acontecer. É a primeira vez. Ah, o Facebook tá dando erro. Bom, vou tentar só mais uma vez, senão... Então, hoje, eu quis aqui separar uns 20 minutinhos pra gente conversar sobre o tema da sexualidade feminina. A minha hiper amiga Luanda Brandino, psicóloga, está aí com a gente também. Não tô conseguindo, infelizmente... Pessoal do Facebook, eu vou ficar devendo. Bom, vamos lá. Então, para quem não é meu cliente, tem vários clientes meus aí, tem meus colegas. Para quem não me conhece, não conhece o meu trabalho como psicóloga, então eu vou me apresentar um pouquinho. Então, além de psicóloga, eu também sou sexóloga e tenho especialização em terapia familiar e hipnose. E a minha motivação para estar trabalhando aí com a sexualidade feminina é porque a maioria dos casos onde eu atendo, principalmente o público feminino, sempre tem questões da sexualidade. E essas questões da sexualidade, eu percebo que são questões que trazem muitos bloqueios, trazem muitas travas. Então, eu costumo dizer que o meu trabalho é um trabalho onde eu eu ressignifico a vida de pessoas que estão sem sentido na vida. E a sexualidade, ela é um fator. Inclusive, eu queria... Porque, assim, esse meu bate-papo hoje com vocês vai ser alguma coisa em conjunto, né? Então, eu estou aqui para experimentar esse novo canal de comunicação, porque eu acredito que o trabalho do psicólogo somente dentro do consultório fica um trabalho muito pequeno. Então, a minha finalidade também é levar informações para mais pessoas. E essa foi, então, uma das minhas motivações também de estar explorando esses novos campos.
Então, eu não é a aula, eu não vou ficar aqui falando sozinha, porque eu já só escuto a minha voz. Então, pelo menos vocês vão se comunicar aí comigo por mensagens. E aí, eu vou fazer bastante perguntas para a gente estar interagindo, tudo bem? Então, eu queria saber de vocês. Oi, Lilian, que legal que você tá aí também. Eu quero saber de vocês, na opinião de vocês, quais são as áreas das nossas vidas que quando... e aí isso é em geral, tá? Não é só para as mulheres não, porque tem bastante meninos aí na live também que eu tô vendo. Essas questões da sexualidade, quais os campos da vida que quando a sexualidade de alguma forma não tá bem, aonde que impacta? Queria que vocês dessem as contribuições de vocês aí. A Adriana também tá ao vivo, que legal, obrigado, viu, por vocês estarem aqui e não me deixar sozinha. Andissa, legal, Andissa, que você está aí também, gratidão. Então, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tô falando muito alto, tá bom o tom da voz, o nível? Então a Dani trouxe aí a primeira contribuição que ela tá dizendo que impacta principalmente no humor. A Nádia falou, nossa, em todas. Legal, Andissa, beleza. Então, quem mais quer contribuir? Aonde que impacta a sexualidade? Em que campos da vida que traz impactos? No humor, o Fabrício está dizendo na convivência diária, legal. A Maitê também acabou de entrar. A Glaucia está dizendo no humor. Realmente, porque o que acontece, né? A sexualidade, até no Instagram, no feed, eu coloquei esses dias. Até eu coloquei um símbolo de uma mandala e eu coloquei vários setores, né? Onde ela impacta. Então, a sexualidade, ela tá ligada com disposição, com as nossas relações sociais, ela tá ligada com o sistema de reprodução humana, ela tá ligada com a questão de gênero, né? Ela também tá ligada com as práticas sexuais, e aí uma coisa bem importante, quando a gente fala de sexualidade, a gente não necessariamente está falando de sexo, né? Porque a sexualidade, ela é uma energia que ela motiva, né? Ela tem um impulso para a vida. Então, a gente busca encontrar contatos em todos os âmbitos da nossa vida. Então, se eu tenho alguma questão na minha sexualidade, e aí não estou falando na relação sexual, é a sexualidade como um todo. Então, na criatividade, isso mesmo, na minha disposição, né, na libido, mas libido não num caráter sexual, na libido que é aquele impulso, né, que pulsa, que a vida pulsa. Então, tem mais um colega aqui que tá entrando, que é o Vitor. Legal, Vitor, você tá aqui presente também. Obrigado por você estar escolhendo aqui participar desse nosso bate-papo e que a gente tá falando de sexualidade feminina. Então, eu queria falar com vocês, assim, como que hoje, né, num século tão... a gente caminhou na evolução da história e hoje a sexualidade, ela ainda é tabu. Então, eu quero conversar aqui um pouquinho com vocês dos 5 fatores que impedem as pessoas de manifestar de uma forma livre a sua sexualidade. Então, a Maitê tá trazendo aqui, ó, nos relacionamentos, melhora também com as outras pessoas. Então, que é exatamente isso, né? Então, tem alguns fatores onde a sexualidade, quando ela não tá fluindo, ela vai trazer grandes impactos. Então, a minha ideia é fazer algumas lives com vocês, 4 lives, né? Porque, para quem não me conhece, como eu falei anteriormente, eu tenho um trabalho específico com as mulheres. E como que é esse trabalho? Além dos atendimentos, eu faço palestras e faço workshop. Então, eu já tive uma primeira turma, que foi em junho,
né? Quem estava participando lá desse workshop pode dar um aceno aí pro grupo ver. E agora, eu ainda não tenho a data, mas em breve vai sair a data da segunda turma. Porque no workshop é um momento onde a gente consegue aprofundar essas questões. Mas hoje aqui eu queria falar com vocês sobre, como eu disse, 5 fatores, que são o fator biopsicossocial, né, que tem a questão da educação, dos aspectos socioculturais, essa cultura que a gente vive, a educação e a educação da sexualidade. Um outro fator também que traz implicações é o autoconhecimento do corpo. Então, tem mais uma pessoa entrando aí, que é a Ivana. Obrigada, Ivana, por você estar presente aqui com a gente. Interfere também na questão da autoestima, né? Na questão dos vínculos, como a maioria falou, que ela implica nos relacionamentos. E é verdade, então ela traz grandes implicações nos relacionamentos. E o quinto fator também, que são as disfunções sexuais, que é na saúde da sexualidade. Então, hoje eu quero focar em 2 temas específicos, que é a educação e essa relação com o corpo. Quando a gente fala de sexualidade, a gente fala que o nosso corpo, ele é a matriz da sexualidade. E eu quero perguntar para vocês, na opinião de vocês, como é que a nossa sexualidade se desenvolve? Então, traz aí no comentário, na opinião de vocês, como que a sexualidade se desenvolve? Vou pegar água, peraí. Como eu falei, não vai ser uma aula onde eu vou falar sozinha, então eu quero contribuir, quero a contribuição de vocês. E aí eu tô perguntando o que vocês acham, como que a sexualidade ela se desenvolve. Vamos, pessoas, participem. Alguém tem um palpite? Em que momento que essa sexualidade começa a se desenvolver? No autoconhecimento, desde pequena. Conhecendo melhor um ao outro e a si mesmo, a Gláucia disse, a Nádia. Então, a Dani tá falando aqui, ainda temos muitos tabus, pois crescemos achando que é errado e conhecer o nosso próprio corpo. A Maitê, a partir da nossa infância e tudo que está à nossa volta e vai nos formando. Muito bem, é isso aí. Então, assim, a sexualidade, ela vai se desenvolvendo a partir do momento do nosso nascimento. Porém, tem algumas coisas interessantes. A mulher, a mulher, ela sempre teve um contato muito íntimo com o seu próprio corpo. Tem até uma história de uma tribo, acho que fica de um povoado, aonde, aí quem é mãe aqui vai me entender, essas mulheres, quando elas iam fazer outras coisas na tribo, elas levavam os filhos, hoje é muito usado esse sling, né? Mas hoje é moda, antes não era, isso muito lá atrás. E a Adriana tá dizendo aqui, ó, na adolescência ela desperta com conversa entre amigas. Então, essas mulheres, vocês acreditam que ela tinha uma conexão tão assim, com esse bebê, com esse corpo, com essa intuição, né, com esse cosmo,
que elas sabiam exatamente a hora que esses filhos precisavam fazer as necessidades fisiológicas. Então, olha o quanto que nós nos desconectamos com essa intuição, com essa essência do feminino. A Manu entrou aí também, obrigado, tá? Por você estar participando aqui. Então, ao longo do tempo, o que foi percebido, né? Em algumas culturas, que essa conexão da mulher com o próprio corpo dela, isso era algo muito perigoso. Porque lá antigamente, antes da Revolução Industrial, quando a gente está falando lá da era do patriarcado, né, a mulher, o feminino, ele era visto como um perigo. Né? A gente tem várias passagens aí dizendo que a mulher ela seduzia o homem e aí ela instigava esse sexo e aí as pessoas ficavam fazendo sexos de forma destemperada. Então a mulher foi vista como bruxa, a própria menstruação da mulher não era uma coisa, falavam que não era puro. Então, de uma forma para ser manipulado, para ser controlado, foi se exigindo e foi ditando regras para que essa conexão com o corpo ficasse cindido. Então, a partir desse momento na história, aonde a mulher se desconecta desse corpo. E aí, uma coisa interessante, porque assim, como que a gente nasce, né? Da onde que vem a vida? Né? A vida, ela é gerada através de um contato íntimo, de um contato físico. E a gente é gestado através de um contato com o útero o tempo todo. Só que quando a gente nasce, aí é onde começa as cisões. Então eu fiz um cronograma aqui de falando para vocês até chegar na vida adulta. Então quando essa criança nasce, para começar, a criança ela nasce de uma mãe. E aí eu tô falando das mulheres mais, né, antigamente. De uma mãe reprimida sexualmente, de uma mulher que não tinha expressão. Essa criança, ela nasce de um ato sexual onde nem sempre teve prazer. Por quê? Vamos falar um pouquinho dos papéis. Então, eu tô falando de uma época que é o patriarcado, aonde o que implicava, né? A submissão, né? O papel do homem era exercer o poder, o papel da mulher era a submissão, atender aos desejos sexuais do homem, com uma finalidade de criar os filhos, ser do lar, e a segunda é procriar. Então, esses eram os papéis e do qual todo mundo tinha que seguir e as pessoas acabavam seguindo porque essa era a norma. Então, como eu disse, então, as crianças nascem dessa mãe que não tem mais contato com esse corpo, né? Que de certa forma, por exemplo, eu ouço muitas histórias de mulheres que ficam grávidas e não tiveram prazer na relação sexual. Então, essa criança, ela vem ao mundo e aí tem mais uma perguntinha para vocês aqui. Eu falei lá no comecinho que o corpo é a matriz da sexualidade, lembram disso? Qual é o maior órgão do nosso corpo? Minhas colegas terapeutas sexuais aí não vale responder, hein? Na opinião de vocês, qual é o maior órgão do corpo? E aí eu vou dar uma dica, hein? Ele faz parte dos órgãos do sentido. Quando vocês respondem, eu bebo água. Nádia, essa minha menina é aplicada. Manu, muito bem. A pele. Então, a pele é o maior órgão e lembra, o corpo é esse veículo aonde através do toque
né? Aliás, quando a gente vai acessar, então, por exemplo, no meu workshop, tem uma hora que eu faço uma dinâmica e eu falo para as pessoas assim. Bom, inclusive eu fiz isso numa palestra só de escoteiro, tudo jovenzinho. Aí eu falei, agora nós vamos exercitar a nossa sexualidade aqui. E aí fiz uma dinâmica que tinha questões a ver do toque apenas, né? E aí quando terminou, eu falei para eles, agora vocês podem chegar em casa, quando os pais de vocês perguntaram como é que foi a palestra, e aí vocês podem falar, exercitamos a nossa sexualidade, né? Porque como eu disse, algumas pessoas entrou depois, sexualidade não se remete a apenas sexo. Então, o toque, né? O nosso corpo, ele é uma matriz e aí tudo que a gente recebe de impressão, isso vai criando memórias. Então, por exemplo, eu tenho o meu filho, mais o caçulinha, eu tinha um hábito de quando eu amamentava, quando eu pegava ele no colo, eu fazia assim nele. E hoje ele tem 10 anos, mas quando ele deita perto de mim, ele já vem assim, ó, roçando. Então, de alguma forma, ficou essa memória. Então, assim, eu tô trazendo um exemplo agradável. Então, imagine como que é essa relação, né? Como que essas mulheres vão criando esse contato com esses bebês. Que mais tarde, vocês estão me enxergando bem aí? Porque aqui ficou sem foco, voltou. Então, como eu tô falando, né? Essas crianças, elas nascem. Essa mãe, ela tá desconectada com esse corpo. Então, ela normalmente ela não tem essa conscientização. Então, ela vai tocar esse bebê, né? E as relações onde as mães têm uma distância dessas crianças. Então, aí um aspecto muito impactante, as experiências desagradáveis que as crianças vivenciam. Então, tudo isso vai ficar nesse ser e vai criar uma informação. E aí, como eu perguntei, né? Como que a sexualidade se desenvolve? Então, a sexualidade ela vai se desenvolvendo desde o nascimento. E aí, o Freud, ele vem e ele destrincha as fases do desenvolvimento da sexualidade, porque existem fases, né? E aí, ele vai classificando cada fase e tudo o que acontece dentro dessa fase. Então, como eu falei, hoje é apenas um bate-papo, mas também quero que vocês tenham a liberdade de ir falando coisas que vocês querem aprofundar, porque aí eu vou ter até um norte para os nossos próximos encontros. Então, hoje eu não vou me aprofundar nas fases, né, do desenvolvimento da sexualidade, mas cada fase tem a sua importância e dependendo de como as crianças vivenciam essas fases, isso também vai trazer problemas lá na frente. Depois a gente vai entrar na fase da adolescência. Então, assim, uma outra coisa importante. Como eu disse, então você nasce, essa mãe, ela tá desconectada com o seu próprio corpo. Nessas fases, uma coisa muito importante que eu tenho que falar. Como posso falar? O movimento da sexualidade é como se ele tivesse ciclos. Então, por exemplo, a criança entre 4, 6 anos, mais ou menos, ela vai ter onde vai ter um boom da sexualidade, né? Aqueles instintos, aquele movimento vai estar aflorado. E é onde a gente encontra muito, por exemplo, os meninos que ficam com a mão na cueca, que fica acariciando o pênis, né? Fica se tocando, porque essa criança ela está se descobrindo. E isso tanto para o menino quanto para a menina. E aí acontece muito aqui, né? Eu recebo muitos pais falando, pelo amor de Deus, o que eu faço? Minha filha tá se masturbando.
né? Até hoje eu ouvi uma pessoa falando assim, mas quando o menino faz isso também, os pais de alguma forma reagem diferente da forma quando uma menina tá fazendo, né? Então, e aí assim, pelo que eu percebo hoje, os pais têm muita dificuldade de lidar com isso. Mas, então, assim, esse movimento é uma reação natural, né? Dessa descoberta do corpo da criança. E aí, falando dessas fases, a criança vai crescendo e vai chegar na adolescência. Então, aí na adolescência, o que vai acontecer? Antes da adolescência tem uma fase onde esses instintos, essa pulsão, ela de alguma forma fica estacionada, e depois essa força, ela volta de novo na adolescência. E aí, na adolescência, alguém falou aí nos comentários, né, que com quem que você vai receber essas orientações à educação sexual, né? Vocês que estão aqui comigo, vocês tinham conversas com os pais de vocês? Tanto os meninos como as meninas, né? Por qual foi o meio que vocês obtiveram de educação sexual? E, gente, tá fazendo sentido, né? Isso que eu tô falando pra vocês? Vocês estão me acompanhando? Não, que não faz sentido. Tô brincando. Não recebeu educação sexual, é isso? Dani, você recebeu informações com a sua mãe? Que bacana. Sim, faz sentido. Que legal. Então, sua mãe, ela te explicou como funcionava o sexo. E quantos anos você tinha, Dani? E olha, vejam como é essa questão, né? Inclusive isso nas escolas, né? Sexualidade, aliás, falar de sexualidade dentro da escola, né? O negócio fica louco, né? Acham que a gente vai ensinar as crianças a fazerem sexo. Sim, ela me explicava pelo medo de eu engravidar. Uns 14 anos. Ah, entendi. Tá, então, a Dani, né, ela tá trazendo aí que a mãe dela explicou para ela essa questão do sexo, né, que é quando alguém recebe uma educação, ela é sempre permeada, né, olha só, pelo medo, né, ela é uma educação permeada que, assim, só que isso não é um privilégio só seu, viu, Dani? Uma grande maioria das mulheres recebem essa educação em relação às atividades sexuais apenas, né? Porque se você ir lá agora, Dani, perguntar para sua mãe como foi as primeiras experiências sexual dela, se ela sentia que ela podia expressar livremente, se ela se sentia à vontade de demonstrar que ela tinha desejo, né? Se as relações sexuais dela como que era, com certeza eu garanto para você, garanto que vai ter alguma questão da sexualidade, né? Porque se ela vai te trazendo uma informação pautada pelo medo, é porque era a informação que ela tinha. Tá, então entendi. Aí a Dani tá colocando aqui que assim, ela tinha as explicações em relação às práticas sexuais. Agora, sobre a sexualidade, nunca tive esse esclarecimento. Então, que isso é muito comum, né? Porque quando a gente tá falando de sexualidade, então, quer ver aqui, ó, nas minhas anotações,
a gente não tá falando apenas dos atos sexuais, né? Mas, e aí, voltando aqui quando eu tava falando da adolescência. Então, você não tem uma informação da totalidade, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai, pelo medo, né? Quantas vezes a gente ouve histórias de mulheres falando que deu o primeiro beijo e aí achou que estava grávida? Já ouviram essas histórias? Isso é uma coisa mais antiga, né? Achei aqui, ó, nas minhas anotações, né? Então, quando a gente fala da sexualidade, a sexualidade ela é uma integração com o corpo e mente e os aspectos sociais, né? Ela engloba o amor, o toque, né? Ela engloba a entrega, a conscientização com o próprio corpo, né? A troca, a partilha, a intimidade. Então, ela é muito mais que as práticas sexuais. Então, o que eu sempre falo, né? Tô perdida aqui no tempo. Não falar de sexualidade também é uma forma de educar. Então, para ir encaminhando para os finalzinhos, se alguém puder me falar aí o quanto tempo a gente já tem de live, eu vou agradecer. Desde o momento que a gente começou, porque aqui não mostra o reloginho para mim. Então, o que acontece? Na adolescência, você não tem informação. Hoje, as pessoas vão buscar informação através da pornografia. E isso cria muitos estragos, muitas discordâncias. E aí, os jovens ficam em risco, né? E aí você tem, como eu falei lá atrás, as crianças quando tá se descobrindo, eu não comentei, mas qual que é a primeira resposta que ela tem? Que não pode se tocar, que isso é feio, isso não é coisa de menina bonita, tira a mão daí, isso, obrigado Nádia, isso é sujo. Então, obrigado Manu. Então, isso vai mostrando que assim, então eu não posso me tocar. E aí vem a adolescência, aí dá aquele boom nos hormônios, né? Os meninos que o digam, eles não conseguem controlar. As meninas têm vantagem nisso, porque ó, a gente fica quietinha, ninguém tá vendo nada. Agora e os meninos? Fala aí, os meninos que estão aí, fica difícil, não fica? Como é que vocês vão, né? Como é que os meninos fazem? E aí, os meninos fazem o quê? Não sabem o que fazer, às vezes não sabem nem o que tá acontecendo. Né? Por exemplo, os meninos quando tem a primeira ejaculação, né? Não sabe o que tá acontecendo. E aí, né? Então, falei da infância, falei da adolescência, então tem toda essa questão, que eu nem vou entrar na questão dos tabus, dos mitos, da educação, que ela é pautada também, como a gente vem de uma cultura ocidental do catolicismo. Então, o catolicismo, né, as religiões, elas contribuíram bastante nesta questão. Ah, minha colega Sara entrou aí ao vivo. Legal, Sara, obrigada por você estar presente. Essa cultura, a religião, ela tem uma forte influência em as pessoas olhar para a sexualidade como pecado, como está fazendo algo errado, né? Até por conta que lá na história a relação sexual era apenas para procriação, não tinha relação com o desejo. Isso é novo. Então, e aí, adolescência. Então, a criança não pode fazer isso, tira a mão daí. Aí chega na adolescência, aquele boom dos hormônios. Aí a pessoa começa a criar informação, como alguém falou assim, uma amiga explica ou lê alguma coisa. Hoje em dia não precisa nem amigo explicar, né? Meu filho outro dia tava mexendo no celular do avô, gente, olha só a situação, do avô dele. Aí daqui a pouco abre uma página de sexo explícito. Então, olha quando eu falo de que não falar também é educar.
E aí a criança faz o que com isso? E a imagem do sexo não é nada agradável, né? Não é nada delicado, é uma coisa agressiva. E aí a criança fica com essa informação. E aí, então, o jovem vai fazendo lá conforme ele consegue, vão se relacionando, vão criando experiências, e aí você entra num relacionamento, às vezes mais sério, um comprometimento, às vezes hoje em dia as pessoas moram juntos, ficam noivos, casa. Aí o que acontece? O que é esperado, né, nesse relacionamento mais duradouro em relação à sexualidade? E especificamente, eu costumo brincar que é assim, então vem toda uma história de não fala, ninguém explica, não pode tocar. Aí quando você, hoje em dia até eu falo assim, não precisa casar, né? Mas quando você tem um relacionamento mais sério, quando você tá entre quatro paredes, digamos assim, o que é esperado das mulheres, né? O que as mulheres esperam dos homens? As mulheres esperam atitude, esperam pegada, esperam experiência, né? E o que os homens esperam das mulheres? A mesma coisa, né? Experiência, o uhul e toda aquela festa toda. Mas me conta uma coisa, onde que a gente teve ali aquela experiência para ganhar, como diz, né? Para tudo virar hábito tem que ter o treino. Então, assim, aí alguém pode estar pensando assim, Eliane, isso não faz sentido, porque o que mais as pessoas fazem é treino. Tá, mas sem qualidade, né? Sem sentir. Né? Como eu disse, tem muitas mulheres que falam que tem filhos, que é casada, e principalmente quando a abordagem é terapia sexual, e que não tem prazer. Então, podem estar estão fazendo várias coisas, mas não estão tendo satisfação sexual. Então, eu tinha me programado para a gente conversar aqui entre 20 e 30 minutos. Creio que eu já atingi aí esses 30 minutos. Então, como eu disse lá no começo, a minha ideia, e aí eu quero que vocês vão trazendo aí as contribuições, se vocês o que vocês acharam. A minha ideia é que a gente possa estar tendo mais 3 encontros. E como eu falei, a minha motivação, né? Tô vendo que acabou de entrar algumas pessoas. A minha motivação de estar fazendo essa live e estar trazendo esse tema da sexualidade feminina é para que, de alguma forma, eu possa levar mais informações, como eu disse para minhas clientes hoje, né? As pessoas que podem fazer uma terapia, elas são pessoas privilegiadas. Mas, se eu tenho essas informações e se eu posso ajudar as pessoas, por que não dividir isso com as pessoas, mesmo que seja num curto espaço de tempo? Então, para quem não me conhece, não me segue, né? Tem o Instagram, então me segue lá que eu tô sempre colocando informações. Agora eu criei o meu canal no YouTube, então tem um vídeo lá e toda semana eu vou estar colocando o vídeo. Então, como eu falei, hoje foi o primeiro, vão ter mais 3 encontros. Eu estou preparando algumas surpresas para as pessoas que ficarem comigo até o final, né? E eu gostaria que vocês, para motivar mais pessoas a estar recebendo essas informações, que vocês pudessem, na minha página do Instagram, marcassem outras pessoas que vocês acham que possam se beneficiar com essas informações. E que vocês pudessem deixar nos comentários, né, o que foi bacana, o que de alguma forma ficou para vocês. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu encerrar, fazer alguma pergunta? Gente, esse negócio de ficar falando sozinha aqui é muito estranho. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Porque se vocês não estivessem aqui, eu não poderia passar a minha mensagem, né? Esse meu propósito é realmente, como a Dani falou, que ela amou a iniciativa. Realmente é o propósito de levar mais informações, levar conteúdos para as pessoas. Então,
A Gláucia tá perguntando. A Gláucia, essa aí mora longe, hein? Essa aí não vou saber, mas ela é do sul. A Dani tá trazendo aqui, obrigado por compartilhar, sou apaixonada pelo seu trabalho, gratidão, minha querida, gratidão. O nosso próximo encontro vai ser quarta-feira, então eu vou, com certeza, quem me segue sabe que eu vou falar no story, vou cantar, vou fazer dancinha, fiquem de olho que eu vou marcar. E tem surpresinha na última live para vocês, e durante o processo eu vou falando mais um pouco como que vai funcionar o meu workshop para quem tiver interesse em aprofundar, né? Porque aqui eu vou trazendo pequenas pinceladas dos conteúdos, mas quem quiser se aprofundar, algumas pessoas que estão presentes aqui já participaram do primeiro, e aí vai sair a segunda turma que eu vou falar a data. Criciúma! Beijo, querida. Muito obrigada pela sua participação. Jade, tô te esperando no próximo, hein, Jade? Então, olha, minha gratidão do fundo do meu coração. E se eu, de alguma forma, conseguir tocar, deixar uma mensagem para vocês e que vocês possam passar essas informações para as outras pessoas. Muitos clientes meus aqui têm filhos, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Não falar também é educar. Então, daqui a pouco eu vou colocar um post, né, com essa frase, não falar também é educar, e aí vocês deixem os comentários de vocês. 1000 quilômetros de distância, olha a internet aí nos unindo. Manu, obrigado! Gente, gratidão mesmo, tô muito feliz. E a gente se vê quarta-feira. Tchau! Vamos desligar, vamos ver como é que desliga aqui, se eu consigo salvar esse negócio aqui. Beijo, beijo. Ah, eu quero dar um print aqui, vamos ver se eu consigo. Alguém dá um print aí pra mim, porque eu não tô conseguindo.